Olá, meu nome é Elder Sindic e você é muito bem-vindo a este canal. Maraná temos no Facebook e YouTube, Elder Sindic no Instagram TV. Este é o 6º episódio da série A Caminho da Salvação. A misericórdia de Deus para a salvação da humanidade, parte 2. Vamos saber o que Deus fez por nós para a nossa salvação e para a nossa alegria. Deus revelou a sua natureza e o seu desejo de conduzir a humanidade para a salvação, para uma vida livre do pecado e da sua condenação. Até rimei, presta atenção. Deus revelou o seu amor, a sua justiça e o seu prazer de ter comunhão com a humanidade. E como nós já sabemos, fez tudo isso por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. E se você perguntasse o que Jesus tem para mim agora, a resposta seria: a coisa mais importante que Jesus tem para si é a salvação. Ele promete vida eterna para todo aquele que crer nele e um relacionamento pessoal com ele. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus está com a proposta de nos aliviar as dores, tomar sobre ele todos os nossos jugos, porque ele mesmo já pagou o preço dos nossos pecados. Ele mesmo diz na sua própria palavra em Mateus 11:28: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Portanto, nos amar, Deus Filho esvaziou-se de toda a sua glória e deixou o seu trono. Se fez a sua própria criação, ou seja, se fez homem e viveu entre os homens. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo autor da vida, deu a sua própria vida pela humanidade. Sendo bênção, se tornou maldição. Foi humilhado, perseguido e morto, e morte de cruz. E pelo seu ato de misericórdia, Jesus Cristo nos libertou do império das trevas. O verbo libertar significa salvar, livrar de algum tipo de escravidão e também pode se entender como livrar do perigo. E a palavra império significa autoridade ou poder. Deus nos libertou da autoridade, do domínio e do poder que Satanás exercia sobre nós através do pecado. Por causa do que Cristo fez por nós na cruz, não corremos o risco de passar a eternidade separados ou ausentes da presença de Deus. Antes de Cristo ter morrido por nós, estávamos no império das trevas, cegos e oprimidos por causa do pecado. Por causa do seu amor, Jesus invadiu este império das trevas e o derrotou. Nos libertou da escravidão, nos trasladou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Jesus Cristo tirou as correntes que nos aprisionavam e abriu os portões que nos mantinham presos e nos chama para viver uma nova vida nele. Não há outro Salvador que veio em amor para nos salvar. Não há outro Criador que é merecedor de todo louvor. Aleluia. Segunda de Coríntios 5:17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Deus não só nos tirou da morte, mas nos transportou para a sua maravilhosa luz. Houve uma transferência, uma mudança imediata de local. Deus mudou a nossa posição. Ele nos redimiu. Redimir significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Para que pudéssemos ser libertos do pecado, deveria alguém pagar pelo preço do pecado. E o preço do pecado é a morte. E por amor, Deus fez isso. Jesus nos perdoou. Aleluia! Posso ouvir um amém? A obra da cruz removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. Na cruz, por intermédio de Cristo, Deus nos perdoou de todos os pecados passados, presentes e futuros. Nossa dívida foi paga, a culpa cancelada
nossa justificação declarada. Amém? A palavra perdão pode se entender como cancelar uma dívida. Deste modo, o perdão do pecado é o cancelamento de uma dívida. Colossenses 2, 13 a 14. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Lembrem-se do vídeo anterior, falamos da lei de Deus, que era um meio de nos achegarmos a Deus através do cumprimento da lei e pelo caminho de um representante de Deus que era chamado de sumo sacerdote. Mas a lei de Deus nos mostrou a incapacidade de nos achegarmos a Deus, mostrou que somos falhos e pecadores. E pensando em nós, Deus resolveu também esse problema, dando seu Filho que cumpriu com excelência toda a lei e derramou seu próprio sangue para pagar pelas nossas culpas e pecados. Como acabamos de ler, a nossa dívida foi cancelada. Em suma, assim como quando Adão pecou, toda a humanidade se encontrava nele e dele herdamos a natureza pecaminosa, do mesmo modo Deus nos incluiu na morte e ressurreição do próprio Filho, para que a nossa natureza pecaminosa que herdamos de Adão fosse morta na cruz e a nossa ressurreição através de Cristo Jesus fosse nova vida nele, nascidos da sua boa, perfeita, agradável vontade. Como já lemos, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo em Cristo Jesus. A natureza anterior ou a natureza pecaminosa é inválida e não tem nenhum proveito na nova vida que Deus nos propõe em Cristo Jesus. Deus não só tratou do pecado cometido, mas também da fonte do pecado, ou seja, a natureza pecaminosa. Deus nos deu a sua própria vida para que aqueles que creem, esperam e confiam nele não vivam debaixo da lei do pecado, mas vivam debaixo da sua graça. Para que o homem fosse separado do pecado, era necessário que o homem morresse. E se nós morrêssemos no pecado, não teria volta para nós. Tanto é que Jesus morreu santo por nós e ressuscitou santo por nós. E nos incluiu na sua morte e ressurreição. Ou seja, Cristo morreu, nós estávamos lá. Cristo ressuscitou, nós estávamos lá. Nele morremos, nele ressuscitamos e somos aceitos por Deus como os seus próprios filhos e co-herdeiros em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. A cruz aniquila o homem pecador, a natureza pecaminosa, e o sangue perdoa-nos de todos os pecados. Deste modo, já não vive em nós a natureza do homem Adão, mas Cristo vive em nós. Há um porém. Para que tudo isso aconteça nas nossas vidas, depende da nossa escolha. Isso é uma escolha individual. Cada um escolhe por si se aceita o que Jesus fez por nós ou não. Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Contudo, existe em nós o poder de escolha. Cada um é responsável por decidir por si mesmo se recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador ou se não. Ninguém vai obrigar ninguém a nada. A obra está feita. Abre os seus ouvidos e a sua mente. Amoleça o seu coração e deixe que Jesus entre, pois Ele está à porta e bate. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Festas felizes e próspero ano novo. Deus abençoe a si e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.